Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje, mais uma quinta-feira, estou aqui para a gente continuar as nossas leituras e as nossas reflexões, sobre o Sermão da Montanha, esse sermão tão maravilhoso que está no livro de Mateus e multiplicado também nos outros evangelhos do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus ele deu diversas instruções sobre os vários aspectos da nossa vida cotidiana, da nossa vida material e também da nossa vida espiritual, do nosso caminho a seguir em direção a Ele. Hoje nós vamos falar sobre um trecho que está lá no capítulo 7, versículos 15 a 20, que aborda os falsos profetas. E o texto da palavra de Deus, ela diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E de verdade, a gente pode dizer mais uma vez que o Senhor Jesus ele abordou um tema muito essencial para a nossa vida cotidiana, dizendo de novo, tanto no mundo do dia a dia, no mundo rotineiro, também como pensando na nossa vida espiritual, no mundo espiritual. E a gente identifica esse tema de hoje, falso profeta, como um tema bem polêmico na nossa realidade, no nosso dia a dia, não é verdade? Mas nessa primeira lida, a gente consegue entender que é uma instrução de aviso e também de como identificar um falso profeta, uma pessoa leviana. E aí mantenha em mente que o profeta na palavra de Deus é aquele que se dispõe não só a seguir Jesus, mas a aprender e ensinar, a manifestar a palavra da verdade através de si mesmo e em si mesmo. É viver pela retidão da palavra e da doutrina por amor ao Senhor. O que eu estou querendo te dizer com tudo isso? Relendo ali o primeiro verso, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É exatamente isso, nem tudo é o que parece. Ainda que nesse mundo de hoje esse alerta ele pareça de uma forma até ingênua, não é? Hoje, mais do que nunca, nem tudo e nem todos são verdadeiramente o que parecem ser. Os homens, eles podem parecer santos, mas são apenas aspectos de santidade. Eles podem simular poder ao falar, mas isso é apenas persuasão, é uma técnica. Eles podem se empenhar e parecer vitoriosos e ainda assim serem fracassados. E muitas vezes eles podem até pregar e mesmo assim não crer. Porque a gente realmente, se a gente for parar para pensar, a gente não conhece o que a pessoa carrega dentro de si mesma. E muitas vezes conseguem sustentar esse hábito da aparência por anos, a ponto de às vezes enganar até si mesmas, além das outras pessoas. Mas o Senhor Jesus, uma vez mais, ele é perfeito no ensinamento, porque ele não só nos alerta para o perigo, para a existência da falsidade e para a existência da leviandade, mas se a gente perguntasse hoje, o Senhor Jesus, como é que eu faço para reconhecer o que é verdade e o que é apenas aparente, o verdadeiro do profeta falso? Ele nos responde. E, mais uma vez, ele nos responde através da palavra dele. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, não está lá no versículo, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sensacional, né? Então, vamos entender mais um pouquinho no detalhe? Os frutos daqueles que são falsos profetas, eles são exatamente os seguidores. Então, dessa mesma forma, a gente também pode julgar, por exemplo, o caráter e a idoneidade de um homem por aqueles que o cercam. Lembra daquele dito popular, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Ou ainda, é verdadeiro, porque a própria palavra também atesta lá no livro de Amós 3:3, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?
Os seguidores do falso profeta, eles mostram que são frutos maus e eles atestam a natureza do profeta. Quando? Quando eles são mais leais às pessoas do que a palavra de Deus, do que a palavra da verdade. Quando eles honram e servem mais as criaturas do que o Criador de todas as coisas. Quando? Quando eles se ocupam e eles se preocupam muito mais com as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos, do que com a vontade de Deus. Quando? Quando eles pregam muito mais sobre o homem do que sobre o Senhor. Outro quando? Quando eles são adeptos de tradições, mesmo que a própria palavra da verdade, a palavra de Deus, mostre que aquela doutrina é contrária. Quando? Quando eles buscam mais as experiências sobrenaturais, o sobrenatural, como se essas experiências provassem a santidade deles perante os homens do que buscar e seguir a palavra e os padrões de justiça que nelas são declarados. E quando? Um último quando? Quando eles não suportam o que a gente chama de sã doutrina, que é a palavra pregada verdadeiramente. E aí eles buscam igrejas que são híbridas, de evangelho e de mundo. Aquele meio termo, como a gente viu nos vídeos passados, de porta larga e porta estreita, onde um lugar onde eles simplesmente possam ir sem nenhum tipo de confronto, sem nenhum tipo de desconforto, e possam continuar as suas vidas sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de sacrifício. Mas, nos versos, continuando, o Senhor Jesus ele nos ensina assim: toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O profeta verdadeiro, esse caráter genuíno, ainda que ele tenha seguidores rebeldes, eles serão identificados e confrontados como rebeldes. E por vezes eles não suportam permanecer próximo, permanecendo rebeldes. Então o profeta que serve ao Senhor, o profeta verdadeiro, que segue ao Senhor, ele frutifica em todo o tempo, de todas as formas. E muitas vezes o reconhecimento jamais o alcança. Mas não é porque ele finge falsa humildade, não, mas é porque o objetivo do profeta verdadeiro é a vida eterna com o Senhor. E essa vida aqui, ela é só o caminho. O falso profeta, ele é o que fala do que ele não crê, ao que crê, para manipular, para iludir, para corromper aquele que crê. Por vezes por ganho próprio e por vezes por prazer de fazer isso. Então, não se preocupe. O Senhor, ele alcança a todos e não há impunidade na lei do Senhor. Eu espero que essa breve palavra, essa breve reflexão sobre falsos profetas, a passagem que está lá no Sermão da Montanha, tenha sido uma palavra de bênção para você. E se o Senhor assim permitir, a gente volta na próxima quinta-feira comentando mais um pouquinho as instruções do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui. Deus te abençoe.